Esse é um dos casos sem solução mais famoso da Finlândia. Senta aí que eu te conto. 5 de junho de 1960, duas jovens de 15 anos e um rapaz de 18 perderam a vida por facadas e traumatismo craniano. Eles se chamavam Maila, Anja e Seppo. Eu não consigo falar o sobrenome deles porque o idioma é eslovaco, é impossível de pronunciar. Isso aconteceu quando eles dormiam na barraca, às margens do lago Budon, em Espoo, na Finlândia. Outro rapaz chamado Nils, com 18 anos, foi encontrado do lado de fora da barraca, com ferimentos gravíssimos. Eles eram dois casais de namorados que resolveram se divertir acampando na floresta. Tudo foi perfeito. No primeiro dia, tudo aconteceu como eles tinham planejado. Mesmo tendo sido bastante espancado, isso não foi o suficiente para tirar a vida de Nils, o único sobrevivente. Quando Nils acorda, ele vê a namorada Maila sem vida e sem roupa, da cintura para baixo. Maila levou golpes de faca mesmo depois de morta. Ela não estava dentro da barraca, ela estava do lado de fora, encostada à porta da barraca. O outro casal estava morto dentro da barraca, também com golpes de faca. Essa cena de horror e esses assassinatos aconteceram na madrugada. Os corpos só foram descobertos perto das 11 da manhã do outro dia. O carpinteiro que passava no local enxergou os três mortos e Nils, duramente espancado. Esse homem chama a polícia imediatamente. Os policiais chegam ao meio-dia no local do crime. Os três amigos já estavam sem vida há mais ou menos 6 horas. Como Nils foi o único que sobreviveu, imediatamente ele se torna o principal suspeito. Ele foi duramente investigado pela polícia. Ele deu depoimentos, vários depoimentos, ao longo daquele ano. Segundo a polícia, algumas respostas de Nils eram inconsistentes e contraditórias. Isso levou a polícia a realizar uma longa investigação. A polícia disse também que a cena do crime tinha vários elementos controversos, começando pelo fato do assassino não ter entrado na barraca para cometer o crime. Ele matou os três do lado de fora. Maila não estava dentro da barraca quando foi encontrada. Provavelmente ela conseguiu se arrastar até o lado de fora. E logo em seguida caiu morta. E depois, como eu disse para vocês, ela foi esfaqueada de novo, mesmo sem vida. Uma das armas usadas no crime foi uma faca. E as evidências mostraram que havia outro objeto não identificado usado no crime. Nenhum dos dois foram encontrados. A polícia também cometeu vários erros gravíssimos nas investigações. Eles não isolaram o local, não registraram na hora os elementos do crime, como escrever, por exemplo, porque imediatamente quando a polícia chega, ela faz um levantamento, ela escreve, ela faz um relatório, porque pode haver esquecimento posteriormente. Se não escreve, esquece. A equipe da polícia responsável, que chegou primeiro no local, permitiu que outros policiais, transeuntes curiosos, entrassem na cena do crime. Eles deixaram várias pessoas, transitarem no local. É claro que isso sujou todas as evidências, ou seja, contaminou. E isso é extremamente proibido. Ninguém pode chegar perto de um local de crime, a não ser os investigadores e a perícia. Vários pertences das vítimas nunca foram encontrados. É para vocês terem uma ideia que até os objetos pessoais sumiram. Segundo a polícia, os sapatos do sobrevivente estavam levemente escondidos perto da barraca. Eles não entenderam por que Nils estava com um sapato um do lado do outro, que não dentro da barraca onde eles estavam dormindo, e sim próximo a ela. Não foi apenas ele o investigado. Tiveram outros suspeitos. Um deles é Carl Valdemar, dono de um quiosque próximo ao acampamento. Carl não foi suspeito só porque tinha o quiosque próximo à barraca. Ele também era suspeito porque ele tinha um histórico de agressividade. Mas as investigações desse suspeito foram muito superficiais e não deram em nada. Outro suspeito era Hans
Asman. A polícia suspeitava que ele era ex-agente da KGB. A polícia suspeitou dele porque ele deu entrada no hospital um dia após o crime. Ele estava com as unhas sujas e as roupas com manchas vermelhas, sugerindo que fosse sangue. Mas também não deu em nada. 44 anos depois, em 2004, Nils foi a julgamento. Quase 50 anos depois, a polícia de repente alegou que tinha evidências suficientes para prendê-lo. De repente, o sapato de Nils estava coberto de sangue. Aquele sapato que estava levemente escondido perto da barraca. A polícia falou que tinha sangue das vítimas no sapato. Mas isso não quer dizer nada, porque Nils estava dentro da cena do crime. Poderia ter respingado o sangue deles no sapato de Nils. Mas enfim, esse era um elemento importantíssimo que a polícia achou que era o suficiente para condená-lo. O Ministério Público alegou que Nils estava bêbado e teria começado uma briga com o colega de acampamento. Ele teria perdido a tal briga, por isso tinha ficado furioso e resolveu matar os três. Também fica a dúvida, porque todos foram esfaqueados, tiveram traumatismo craniano e só Nils não levou nenhuma facada e foi apenas espancado. Será que o assassino bateu nele até ele desmaiar para ele não ver o assassino cometer os crimes? Mas por que o assassino deixaria um vivo para servir de testemunha depois? Por isso, Nils é o principal suspeito. A defesa de Nils alegou que seria impossível ele estar tão ferido depois da briga, porque ele estava gravemente ferido. E quando uma pessoa briga com outra, ela fica extremamente cansada e ferida, seria impossível ele ter forças para matar os três amigos. Na verdade, os dois amigos e a namorada. Então eu penso, às vezes eu acredito que Nils foi o assassino e de repente eu penso mais um pouco e creio que não tenha sido ele. O que vocês acham? Já escrevam aí qual a suspeita de vocês. Nils, depois do julgamento de 2004, foi preso, mas um ano depois ele foi solto e absolvido de todas as acusações. O Estado da Finlândia teve que pagar quase 45 mil euros para Nils, pelos danos psicológicos que ele sofreu durante as investigações e durante a prisão. Mas apesar dessa absolvição, muitas pessoas acreditam que foi ele. Depois disso, nada mais foi encontrado. Na verdade, nem no dia do crime. Muita coisa sumiu. A cena do crime, como eu falei, foi contaminada. Os objetos pessoais das vítimas sumiram. Nada foi encontrado. Pouquíssimas evidências foram encontradas, praticamente nenhuma, no dia do crime. O que dirá depois de 50 anos. A polícia não tem mais nenhuma prova contra ele, nenhuma evidência. O assassino do Lago Budon ainda é um mistério. Tanto a polícia quanto os moradores locais têm apenas suposições. Nils não tinha nenhum histórico de agressividade, os outros três tinham vidas normais, eram muito amigos, eram namorados e não houve nada antes do crime que desse a entender que algo assim pudesse acontecer. O que vocês acham? Vocês acham que provavelmente tenha sido Nils? Eu às vezes acho e às vezes penso que não. Eu realmente tenho dúvidas. Não deixa de te inscrever no canal, deixar um comentário e até o próximo vídeo.